Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a cada um que está vendo esse vídeo agora. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento, para que você entenda a palavra de Deus. Que seja feita a vontade dele em nossas vidas, graças a Deus. Porque se for da vontade dele, dará certo. Mas se for da nossa vontade, nossa vida será um desastre. Tudo tem que ser da vontade do Criador. Tudo tem que ser da vontade de Deus. E muitas pessoas perguntam, mas como vou saber se é da vontade de Deus ou não? Vou te dar uma dica. Você tem paz? Se você não tem paz, é porque você está no caminho errado. É porque você está fazendo as suas escolhas. Não adianta você ter bilhões de dinheiro e etc. Se você não tem paz, se você não tem o Espírito Santo, se você não nasceu de Deus, você está perdido neste mundo. Porque nós somos pequenos e falhos. Nós andarmos na rua, bater a cabeça em alguma coisa, nós morremos. E tudo que você tem, ódio, soberba, orgulho, vai ficar. Entende? Por isso, busque o Espírito Santo. Se você tem paz dentro de ti, é porque você tem o Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus é o Espírito da paz. O Espírito Santo é o Espírito da paz. Entende? E nada neste mundo. Tem pessoas que queriam paz, mas não conseguem. Porque quando nós estamos em Cristo, quando nós buscamos o Espírito Santo, nós recebemos a paz. Por isso, morra para este mundo. Esse mundo que está corrompido, cheio de notícias ruins que nós vemos por aí. E hoje a palavra que eu irei dar a vocês é sobre o fim dos tempos, os sinais do fim dos tempos, sobre o arrependimento. Porque praticamente tudo que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, está em Mateus capítulo 24, está se cumprindo. Falta pouco para o Senhor Jesus voltar. Falta pouco. Entende? Eu vou ler para vocês aqui. Em Mateus capítulo 24, do versículo 5 ao versículo 14. Preste muita atenção, porque isso aqui é forte. Tudo está se cumprindo. Preste atenção. Vou ler agora Mateus capítulo 24, versículo 5 ao 14. Jesus disse: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas. Enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Para você ver o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é completa. Se você for ver no noticiário, buscar nos jornais, etc., no YouTube, as últimas notícias, vocês vão ver rumores de guerras. É guerra entre Israel, Palestina, Ucrânia, Rússia e Ucrânia, mais milhares e milhares
Tantas guerras que estão tendo, cada dia surge uma nova guerra. Cada dia surge uma nova guerra. E por que isso acontece? Porque não tem paz, as pessoas não têm paz dentro de si. Aí beleza, vai lá, as duas nações, os dois países entram em acordo, beleza. Entraram em acordo, mas logo depois vai voltar de novo, sabe por quê? Porque essas pessoas não têm paz dentro de si mesmo. Quando você não tem paz dentro de si é porque você não tem Deus. Quando você não tem Deus, você não vai conseguir viver em paz, você vai odiar as pessoas, assim como o Senhor Jesus disse. O que mais nós vemos hoje em dia é traição, é ódio, é raiva, é morte, assassinato, é filho matando pai, pai matando filho, filho matando mãe e etc. E Jesus preveu isso. Sabe por que ainda o Senhor Jesus não voltou? Porque tem vários países ainda que cristãos, quem mora lá e é cristão vive em perigo. Em perigo. Por exemplo, lá na Coreia do Norte, no Paquistão, no Irã, etc. Esses países aí, a Bíblia é proibida. É proibida. Então tem muitos lá que ainda não conheceram a verdade. Mas todos, para que o Senhor Jesus volte, ele falou, todos irão ouvir da verdade. E a verdade é a palavra de Deus, que o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Ele falou assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É forte a palavra de Deus. Ou seja, ele só vai voltar quando todo mundo tiver ouvido da palavra, tiver ouvido da verdade, que é a palavra de Deus. Entende? Por isso, em vários países tem... Se você vender Bíblia, se tiver Bíblia, você pode até ser morto, dependendo da região, da cidade, e etc. Entende? E esse é o último sinal para a volta do nosso Mestre, Senhor Jesus. Ou seja, se arrependa. Se arrependa para Ele. Nessas últimas semanas aí do Carnaval, etc. Nós vimos aí, uma notícia. Deus usou uma mulher para falar da palavra no meio do Carnaval, E Deus usa mesmo. Deus usou um jumento para falar da palavra. Ou seja, Deus usa quem Ele quer. Deus usa um incrédulo para falar da sua palavra. Porque Deus é Deus, Ele sabe de todas as coisas, do que Ele vai fazer. Não volta atrás do que Ele falou. Deus é Deus. Entende o que eu estou falando? Ou seja, o profeta João Batista, ele pregava, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa era a base da pregação do João Batista, era um arrependimento. Porque sem um arrependimento, quando você não tem o perdão de Deus, você não terá a vida eterna, a vida abundante que o Senhor Jesus promete. Entende? Bom, nessas últimas semanas, últimos dias aí, nós vemos que o presidente do Brasil se exaltou, Falou coisa que não era para falar, Eu não gosto de ver muita notícia, mas eu vi, falou besteira, Mas olha o que diz aqui em Provérbios, capítulo 11, versículo 2. Olha aqui. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Ou seja, o presidente do Brasil se exaltou, falou que não era para falar. Ele não teve a humildade de pedir o perdão. Eu falei isso, aquilo ali e tal, mas me perdoa. Se ele falasse isso, aí ia acabar tudo. Entende? Então olha o que diz aqui. Em vindo a soberba, virá também a afronta. Ou seja, virá a dor.
a dor mesmo. Mas com os humildes está a sabedoria. Com os humildes está a sabedoria. Entende? É muito forte a palavra de Deus. Poderosíssima a palavra de Deus, né? E eu vou abrir aqui a minha Bíblia em Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Preste muita atenção nisso aqui. Preste muito atenção. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é forte demais. Quando o justo se engrandece, ou seja, ele está falando, quando uma pessoa que está dominando o país, seja presidente, rei, rainha, sei lá o quê, quando ele é um ímpio, quando ele contradiz, se rebela contra as leis do Senhor, o povo geme. Eu sei que você não tem nada a ver do que o presidente falou e etc. Mas na palavra de Deus diz, quando o justo se engrandece, ou seja, quando temos seja o presidente, rei, sei lá o quê, quando ele respeita as leis espirituais, as leis da palavra de Deus, não importa se ele crê ou não, ele tem que pelo menos respeitar. Entende? Aí o povo se alegra, assim como diz aqui na palavra de Deus. Mas quando o ímpio domina, ou seja, quando o ímpio está no comando, o povo geme. Entende? Ou seja, ele falou o que não era para falar, o presidente aí do Brasil. E na palavra de Deus diz, quando o ímpio domina, o povo geme. Existem alguns doidos, loucos, que falam que ele está certo, mas isso aí é a minoria. A maioria, pelo que eu vejo, é contra do que ele falou. Não tem nada a ver que ele deveria ter falado, mas ele se envolveu, não que era para se envolver, etc. Eu não estou aqui para falar sobre o que aconteceu. Estou aqui para explicar para você a palavra de Deus. Estou falando da vida do presidente, etc, etc, tal. Mas estou falando, a palavra de Deus diz assim, quando o justo se engrandece, quando o justo diante de Deus está no poder de algum país, cidade, etc, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Por que o presidente do Brasil falou uma bobagem, uma bobeira dessa? E responde. Porque dentro dele há orgulho, a soberba. E milhares de pessoas de todo o mundo têm esse orgulho, essa soberba. Como eu falei, você vai andar na rua, vai bater a cabeça em alguma coisa, você morre e você vai morrer com orgulho, com soberba, com ódio dentro de você. Nós temos que ser pequenos aqui na terra. A palavra de Deus diz, nós temos que ser pequenos aqui na terra para ser grande no reino dos céus. Ser grande é conquistar a salvação. O sonho do ser humano tinha que ser a salvação. Tem pessoas ainda que não entenderam isso. Acabei de ler para vocês em Mateus capítulo 24. Vou voltar lá agora. Em Mateus capítulo 24. O Senhor Jesus fala. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Até lugar em que nunca preveram que havia algum terremoto, que ia haver algum terremoto, teve. No ano passado, se eu não me engano, em São Paulo, em Santos, alguma coisa assim, teve um tremor, um terremoto pequeno, mas teve, e nunca falaram, eles achavam que no Brasil nunca iria ter terremoto. E teve. Tem pessoas passando fome. Teve uma notícia que eu vi que uma mulher deixou de herança para um gato, deixou 1 milhão de herança para um gato. Tem tantas pessoas precisando de comida para poder sobreviver em lugares que só Deus pode o salvar.
Eu vi um noticiário que a mulher deixou 1 milhão de herança para o gato. Você vê a que ponto chegou o ser humano. Você vê cada notícia, é mulher se casando com uma ponte, se casando com um carro, com um robô, é criação de inteligência artificial para lá e para cá. Ou seja, tudo isso o Senhor Jesus previu. Lá em Daniel, no livro de Daniel, fala que o conhecimento, no final dos tempos, o conhecimento irá se multiplicar. O conhecimento vai se multiplicar. E é o que nós vemos hoje. Lá em Eclesiastes também fala que quanto mais o conhecimento, maior a tristeza. Sim, nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus. E se você quer ser um médico, etc., você tem que estudar. Não estou falando desse tipo de conhecimento. Mas o conhecimento que nós vemos hoje já é fora do normal, é que leva a pessoa à tristeza. Nós vemos bilionários perturbados, pessoas cheias de riqueza se matando, não tem paz. Tudo isso o Senhor Jesus falou. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O mundo é perdido, o mundo só dá os piores conselhos. Por exemplo, o mundo fala, seja você mesmo, siga seu coração, etc. Entre outros péssimos conselhos que o mundo dá. Pessoas têm estampadas na camisa escrito, seja você mesmo, frases motivadoras, etc, etc, tal. Mas se você for olhar lá em Jeremias, capítulo 19, versículo 19 não, capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Ou seja, o mundo fala, siga seu coração, seja você mesmo, etc. Lá em Mateus, isso aqui é forte também, capítulo 15, versículo 18 ao 20, diz assim: mas o que sai da boca do homem procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Isso aqui é forte demais. Em Mateus capítulo 15, versículo 18 ao 20. Ou seja, os maus pensamentos, as mortes, fornicação, etc, etc, tudo isso sai do coração. E o mundo ainda tem coragem de falar, siga seu coração, seja você mesmo, ser você mesmo, você seguir as suas próprias vontades. Entende? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ou seja, ele fala, imitam eu, pois eu sigo a Cristo. Ou seja, nós temos que imitar, sim, nós não temos. Se nós formos nós mesmos, nós vamos ser um perdido. Nós temos que se inspirar no caráter, buscar ter o caráter do Senhor Jesus, buscar ter a paz. Entende? Ou seja, as pessoas têm coragem de falar, seja você mesmo, etc. Não cai nessa não, não cai. O mundo é enganador, perverso. Entende? Você tem que, por exemplo, Paulo lutava espiritualmente e negando a si mesmo, a fim de obedecer a palavra de Deus. E assim que você tem que ser. Assim que você tem que ser, obedecer a palavra de Deus. É Deus acima de tudo, de qualquer coisa. É Deus em primeiro lugar, ou senão você está dando espaço pro diabo. Você está dando espaço pro diabo, você não coloca Deus em primeiro lugar. É Deus em primeiro lugar e você em segundo. Muitas pessoas acabam desistindo da fé por conta que ela pediu algo esperado, pediu algo para Deus e Deus ainda não o deu, não presenteou
que aquela pessoa pediu. Mas lembre, Abraão esperou por mais de 20 anos a promessa que Deus falou a ele. Abraão chegou a lembrar a Deus pela promessa que ele havia feito. Mas Abraão nunca desanimou na fé e sempre o amou com toda a sinceridade. Isso lembra muito a história de Jó, que perdeu tudo, né? Jó perdeu tudo, mas ao mesmo tempo ele não perdeu nada, que é a fé no Criador. Deus deixa nós passarmos por dificuldades por conta que quando nós estamos em dificuldades, é aí que nós temos que orar mais, ler mais a Bíblia. Aí nós se apegamos mais em Deus e dependemos mais dele. Por isso que Deus deixa nós passarmos dificuldades. Mas as pessoas querem tudo fácil, querem prazer. A maioria das pessoas hoje querem ganhar dinheiro contando os falsos testemunhos, né, que é a mentira. Contando mentira. Qualquer um ganha dinheiro hoje em dia falando mentira, mas ganha dinheiro na honestidade, etc. Não ganha. O mundo é mentiroso, o mundo é enganador, o mundo é ansioso, o mundo é depressivo. Por isso morra para esse mundo perverso. Morra para nascer de Deus. Que o Senhor Jesus disse, em verdade vos digo, que se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ou seja, ele fala para se nós não morrermos para o mundo, nós não vamos ser filho de Deus. E aí nós não vamos ter a vida eterna, não vamos ter paz. Entende? É muito legal essa palavra que o Senhor Jesus falou lá em João. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ou seja, para você viver a vida abundante que o Senhor Jesus promete, o Senhor Jesus prometeu a vida abundante, para você viver essa vida abundante, você tem que morrer para o mundo. Morra para o mundo. Entende o que eu estou falando? Hoje em dia as pessoas, é muito orgulho, é uma humanidade orgulhosa, soberba. Você perguntar o que é dinheiro para as pessoas na rua, você perguntando, a pessoa vai falar tudo. Nós temos que ser pequenos aqui na terra para ser digno de pertencer ao reino dos céus. Igual uma criança, a criança ela perdoa fácil. A criança não tem ódio na maioria das vezes. Aí você vai crescendo, vai criando ódio, raiva, etc, etc. Por isso que o mundo está se perdendo desse jeito. E eu falei para vocês em Provérbios capítulo 29, e falar também aqui no outro capítulo de Provérbios, Provérbios capítulo 30, as palavras de Agur. Agur, ele pediu na sua oração o seguinte, vou ler aqui para vocês. Ele disse assim: 2 coisas te pedi, não mas negues antes que morra, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantenha o pão na minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo, né, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. É muito legal isso aqui. Muito legal mesmo. Quando o Agur falou, afasta de mim a vaidade, ele não quis dizer de se arrumar, etc. Ele fala da vaidade humana. O que é a vaidade humana? As pessoas querem ter o seu nome glorificado, querem ser reconhecidas. Entende? Quando Agur ele falou sobre essa vaidade, ele não falou você se arrumar para ir para tal lugar. Ele fala da vaidade que ele cita, é sobre a pessoa que pensa em si mesmo. Aquela pessoa que tem orgulho, soberba, etc. Isso é muito forte mesmo. Ou seja, o rei Salomão deu o exemplo de uma pessoa que só pensa em si mesmo. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
mas o que as confessas e deixa, alcançará a misericórdia. Isso aqui é muito legal e forte. A palavra de Deus é completa. A palavra de Deus é completa. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. As pessoas têm vergonha de se humilhar diante de Deus. Assim como o faraó teve. No fundo, ele queria ser reconhecido. Pessoas querem ser famosas, etc, influencer digital e sei lá o que. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Voltando a dizer do assunto do presidente, da sua soberba, etc. Né? Isso é muito importante. Porque as pessoas, isso aqui é muito forte, as pessoas elas querem ter razão de tudo. E a questão do presidente, ele não tem nem razão. Na palavra de Deus diz que o povo irá gemer. Isso é forte. Que adianta você ter razão, ser cheio de razão? Razão vai comprar o quê? Você vai vender por quê? Por nada. Então tira essa razão. Morra pro mundo. Razão é coisa mundana. Entende? Pois o que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Lá em Marcos, capítulo 8, versículo 36, falou isso, né? Pois o que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo, ganhar todo mundo e perder a sua alma? O que adianta ser cheio de razão, ser cheio de bens, sendo que você sabe que o nosso Salvador está voltando? O Senhor Jesus está voltando. Todos os sinais estão acontecendo. Cada notícia, eles criaram acho que é óculos virtual para que as pessoas possam enxergar sei lá o que, andando na rua. Se você pesquisar essas notícias, você vai ficar doido. Eles querem tentar descobrir outro planeta para que a humanidade não acaba, tal. Mas eles não reconhecem o Altíssimo, o Poderosíssimo, nosso Deus. Entende, meu amigo? Vou te falar um segredo lá em Gênesis, né? Nos primeiros capítulos de Gênesis, se você for olhar toda a criação do mundo, Deus, quando ele foi criar as espécies, os peixes, ele falou com o mar. Deus, quando ele foi criar as árvores para que dê fruto, ele falou com a terra. Mas Deus, quando foi criar quando foi criar o ser humano, ele falou consigo mesmo. Ou seja, para os peixes sobreviver, eles precisam do mar. Para ter árvore, precisa de terra. E para o ser humano ser uma pessoa de verdade, ela precisa de Deus. Ou senão, é só um perdido. É só um perdido. Isso é muito forte. Nós precisamos de Deus para ter a vida abundante que o Senhor Jesus promete. Se arrependa. Busca o Senhor enquanto se pode achá-lo. Lá em Isaías 55, versículo 6 diz: busca o Senhor enquanto se pode achá-lo. Está próximo. A volta do nosso Salvador está próximo. Entende? E neste mundo nós vemos que o tolo busca honrarias desse mundo. Entende? Só que ele não sabe que está correndo atrás do vento. Ele corre atrás de dinheiro, reconhecimento, etc. Mas saiba, meu amigo,
saiba que isso tudo resultará na sua morte. Entende? Porque tendo dinheiro ou não, se você tem ou não, isso que você tem, você vai deixar. Tudo, você vai morrer. Deixou tudo aí, carro, dinheiro, família, tudo. Só vai sua alma. Ou para a vida eterna, ou para o sofrimento eterno. Ou é céu ou inferno, meu amigo. Mas aquele que viveu aqui na terra em busca da salvação e crê no Senhor Jesus, esse terá a vida eterna. Assim como lá em Mateus capítulo 24. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso aqui é bom. Perseverar. Perseverar, remanescente. Remanescente é aquele que passou por tudo. Um exemplo de Jó. Mas nada afastou da presença de Deus. Perseverar é você seguir. Perseverar. Estar com Deus. Buscar a Ele. Até o dia da sua morte. A morte para o mundo. Para viver a vida eterna com o Senhor Jesus. Entende? O fim está próximo. E volto a dizer que o João Batista pregava. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Apenas pare. Apenas pare. Deixe orgulho de lado, deixe razão de lado. Que razão? Razão vai comprar o que para você? Você vai ganhar o que com isso? Tendo razão. Pessoa cheia de estufar o peito. Acha que tudo que fala tá certo. Ah, eu falei, tá certo. Lembre-se, lá em 1 João, capítulo 5, onde já falei muitas vezes aqui no canal. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Tenha fé. Persevere. A Bíblia fala que o remanescente será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deixe orgulho, razão de lado. Como eu falei, quando Deus foi criar os peixes, ele falou com o mar. Quando Deus foi criar as árvores para que dê fruta, etc., ele falou com a terra. Quando ele foi criar o ser humano, o homem, quando ele foi criar o homem, ele falou consigo mesmo. Ou seja, o ser humano sem o Altíssimo, sem o poderosíssimo Deus, não é nada. Mas as pessoas estufam o peito. Estufa o peito. Que quer saber de tudo, quer ter razão de tudo. Por isso que acontecem tragédias atrás de tragédias, guerras atrás de guerras e etc, etc, etc. Porque Deus, Ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, para que nós se reconciliarmos com Ele. Porque desde que Adão e Eva pecou, o ser humano, a humanidade se separou de Deus. Ou seja, Ele enviou o Senhor Jesus para que nós se reconciliarmos com Ele. Por isso, Ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Por isso, se arrependa. Que Deus enviou o Senhor Jesus para morrer pelos nossos pecados. Deus enviou Ele para nós se reconciliarmos com Deus. E o Senhor Jesus nos deu a oportunidade para que todo aquele que morrer para o mundo ser filho de Deus. Ou seja, morra para esse mundo maligno. Ou senão, você terá o sofrimento eterno. É forte estar falando isso, é forte. Entende? Não siga o mundo só dá os piores conselhos. Tenha a paciência de Abraão, tenha a fé de Jó, a fé de Abraão, a paciência de Jó. Entende? E morra para esse mundo.
Porque o Senhor Jesus diz, em verdade vos digo, que o seu grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E lembre-se que o ser humano sem Deus não é nada. O ser humano sem Deus não é nada. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 23, que eu vou abrir aqui agora na minha Bíblia. Vou ler aqui para vocês. Mateus capítulo 5, versículo 23. Ó. Mateus 5, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrasses que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante no altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Ou seja, que adianta você ir lá para a igreja, cultuar a Deus, louvar o nome de Deus, sair cheio da presença de Deus, dar a sua oferta ali, aí você vai falar, mas é de coração, etc. Mas Deus sabe que você tem algo contra a outra pessoa. Se você se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, ou que alguém tem alguma coisa contra você, vai se reconciliar com aquela pessoa. A fazer as pazes, tenha paz. Seja sincero para que Deus te aceite no reino dele. Entende, meu amigo? Não vai adiantar nada você dar a tua oferta, suas primícias, seu dízimo, etc, etc, etc. Se você tem alguma coisa contra alguém, Jesus fala, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial nos perdoará de nossos pecados. Ou seja, perdoe. E perdoar não é saber o que é perdão. Você tem que perdoar mesmo, não é só falar, eu te perdoo. Aí você fala que perdoa aquela pessoa, mas no fundo ainda você tem alguma coisa contra ela. Ore todos os dias, acorde, meu Pai, limpa meu coração. Me purifique como uma criança. Purifique minha alma. Tem misericórdia do seu povo. Tem misericórdia. Ore, pede para Deus te purificar. Morra para esse mundo. Persevere até o fim para ser salvo. Foi uma palavra muito boa. Sei que a palavra saiu da minha boca, mas nada do que eu falei foi criado por mim. Nada que eu falei. Tudo vem da boca de Deus. Que nós somos pequenos. Nós somos pequenos, falhos. Por isso que Deus não olha para os nossos pecados, e sim para a sinceridade nossa. Tudo. A palavra de Deus é completa. A palavra de Deus é completa. Por isso, creia, não basta só acreditar. Como eu falei, até o diabo acredita em Deus. O diabo acredita em Deus, meu amigo. Ele pertencia ao reino até que queria ser maior do que o nosso Senhor. E ali Deus o expulsou. Ele era, na Bíblia, fala lá em Ezequiel, fala que Lúcifer, que foi expulso, ele se vestia bem, era elegante, etc, tal, mas queria ser maior que Deus, queria tomar o trono de Deus. As pessoas hoje em dia julgam pela aparência, tudo é pela aparência, pela roupa que veste. Mas Deus não, Deus olha a sua intenção, Deus olha a sinceridade para te perdoar. Não tente esconder nada de Deus, que Ele já sabe. Antes mesmo de você fazer alguma coisa, Deus já sabe que Deus é poderoso. Ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de nada, nós somos falhos, pequenos demais. Menor que uma formiga nós somos. Por isso, morra para o mundo. E se veste de toda a armadura de Deus.
para que você vença o mundo, a carne e o próprio Satanás, o próprio diabo. Tem pessoas que têm medo de falar o nome diabo. Ah, não fala diabo não, que senão não pode falar. Elas acham que se não falar o nome diabo, ele não vai vir, não vai atacar. Porque não adianta nada você falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas se você tem medo, do diabo, você não tem Espírito Santo. É guerra espiritual. Você tem que estar em guerra contra o diabo. Contra o diabo é soco na cara. Soco na cara eu me refiro como uma oração. Você orou, deu graças a Deus, dê um chute no diabo. Um exemplo que eu estou dando é guerra contra o diabo. E quando nós estamos em guerra contra o diabo, nós temos paz dentro disso. E essa paz vem do próprio Espírito de Deus, que habita em que nele crê. Aos que nele creem. Entende? Por isso se arrependa enquanto há tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Ore pelo nome do Senhor Jesus. Não é pelo nome de santo, santa A e B, não. É o segundo mandamento de Deus. Não farás para ti imagem de escultura ou coisa semelhante. Não faça. Você ficar adorando imagem. Tem imagem na sua parede de santo A, B, C, não. Isso aí é uma violação da regra de Deus. Ou senão virá consequência e sofrerá eternamente. Se arrependam, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Espero que vocês tenham aprendido a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Tire um tempo, nem que seja 5, 10 minutos. Ore, leia a Bíblia. Tire 5, 15 minutos do seu dia. Oh meu Deus, tem misericórdia de mim, purifica a minha alma, purifica. Porque o Senhor Jesus está voltando. O tempo está próximo, mais do que nunca. Coisas que eram impossíveis de acontecer estão acontecendo. E a palavra de Deus preveu tudo isso. A palavra de Deus poderosa. Creia, se arrependa e morra para esse mundo. Morra para esse mundo. Para dar fruto no reino de Deus. Que Espírito Santo fique com vocês. Que Deus abençoe a vocês. Até o próximo vídeo. E graças a Deus.